Hoje o assunto é SQL Server Agent. A gente vai aprender a automatizar tarefas no SQL Server e até a ter uma administração mais proativa de um servidor SQL Server. Essa é a primeira parte. Vamos ter outras partes para falar do SQL Server Agent. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima de uma playlist de SQL Server básico. Se você não conhece o SQL Server, ou teve pouco contato com SQL Server, essa playlist é para você, totalmente gratuita. O SQL Server Agent é um serviço instalado automaticamente quando a gente instala o SQL Server, o banco relacional, também chamado de Database Engine. Instalou o SQL Server relacional, ele automaticamente instala o SQL Server Agent. A única edição que não possui o Agent é a Express, aquela gratuita. Eu vou falar da Express alguns vídeos mais à frente aqui no canal. Então, a única Express. Todas as outras, o Agent existe. E ele tem uma função muito importante, uma das, né? Ele é o schedule, onde a gente agenda operações. Por exemplo, quero fazer backup todo dia meia-noite. Eu uso o SQL Server Agent para agendar o comando backup e aí eu posso ser notificado no caso desse comando falhar e etc. Então, esse é um lado do Agent, como schedule. O outro lado do SQL Server Agent é toda a parte de alertas, onde a gente pode ter uma administração mais proativa de um servidor SQL. O que seria proativo, André? É se antecipar aos problemas. Eu não vou esperar o problema se estabelecer, o meu ambiente sair do ar ou ter alguma degradação de desempenho, para eu começar a agir. Eu quero receber um alerta quando for a eminência de um problema. Por exemplo, o meu arquivo de log de um banco está quase ficando cheio. O arquivo de log, quando ele termina o espaço, o banco deixa de aceitar atualizações. Posso consultar à vontade, mas eu não recebo mais atualizações e, no caso, a aplicação vai parar. Então, eu quero ser avisado com antecedência. Por exemplo, quando chegar aí a 70% de ocupação do arquivo de log de um banco de dados, eu quero receber um e-mail. E aí eu tenho como me antecipar ao problema. Então, o SQL Server Agent tem essas duas vertentes. Ele é um schedule e ele tem toda a parte de alertas para uma administração mais proativa do servidor. Eu vou colocar aqui do lado os objetos do Agent, que a gente cria no Agent para isso ser possível. O primeiro objeto se chama Job. O Job é o schedule. É um objeto que eu crio e defino, posso ter uma série de tarefas dentro dele, né? E defino uma ou mais agendas. Eu posso ter uma tarefa que faça um backup, uma outra tarefa que pega esse backup e copie para um outro lugar. Eu posso definir para esse job rodar, por exemplo, todo dia às 10 horas da noite, durante a semana. E sábado e domingo eu quero que rode mais tarde, às 23 horas. Então, um job pode ter várias tarefas e pode ter também várias agendas. Além do job, a gente pode criar os alertas. Eu vou ter um vídeo só para falar de job e outro vídeo só para falar de alerta mais à frente. Logo a seguir é esse. Bem, Landria, você falou que eu posso receber um e-mail, uma notificação. Então, para isso existe o terceiro objeto, que é o operador. No operador, eu cadastro um ou mais e-mails. E aí, no caso de um job falhar ou de um alerta ser disparado, ele vai notificar o operador. Todos esses objetos do SQL Server Agent ficam armazenados no banco de sistema MSDB. Então, o agent depende do banco de sistema MSDB. Por isso que quando a gente para o SQL Server, o agent para automaticamente, porque o agent, sem o SQL Server no ar, sem ter acesso ao banco de dados MSDB, ele não consegue fazer nada, porque todo o metadata dele está armazenado ali dentro. Outro ponto importante, que aí é uma configuração que a gente faz fora do agent, é fornecer a possibilidade do envio de e-mail. Para isso, a gente tem que cadastrar uma conta SMTP. Vou colocar o desenho aqui do lado para ficar mais claro. O SQL Server ele não manda o e-mail direto.
Ele usa um servidor SMTP. O servidor SMTP é que é responsável por enviar os e-mails. Pode ser um servidor SMTP ou o que a gente chama de SMTP Relay, que simplesmente vai repassar o e-mail para frente. Então, eu preciso configurar num recurso chamado Database Mail, que eu vou mostrar na prática já, logo a seguir, uma conta SMTP, isto é, todas as propriedades de conexão com o servidor SMTP, como o endereço do servidor, a porta de comunicação, se eu vou me autenticar, e no caso de ser um SMTP que requer autenticação, eu tenho que passar lá o nome do usuário e a senha. Então, vamos aprender na prática como configurar o SQL Server Agent. Vamos lá. Eu vou mostrar para você o SQL Server Agent. Se você conectou aqui no Management Studio como um sysadmin, como um administrador pleno, o SQL Server Agent vai aparecer como um nozinho à parte. Ó. Jobs, alertas e operadores, que eu expliquei no início desse vídeo. Agora, um usuário comum, eu tenho um usuário comum nessa instância, vou me conectar, o usuário Paula, ele é um usuário comum. É um usuário comum, ela não tem acesso ao agent. Como é que eu faço para um usuário comum que não é um sysadmin ter acesso ao agent? Eu tenho que ir lá no login Paula, vou editar as propriedades e vou primeiro dar acesso ao banco de dados MSDB. Eu comentei que todo o metadata do agent fica no banco de dados sistema MSDB. Então, forneci acesso a Paula MSDB. Se a gente rolar um pouquinho aqui para baixo nos rolos, nós temos 3 rolos que definem a segurança do acesso ao agent. SQL Agent Operator Role, que é o mais alto nível de acesso. SQL Agent Reader Role, você tem acesso apenas a jobs que você criou e não pode alterar a job de outros. E SQL Agent User Role só vê e altera os jobs próprios que foram criados pelo próprio usuário. Vou dar acesso total, Paula, SQL Agent Operator Role, ok. Se eu der um refresh, aqui nessa conexão de baixo que está como Paula, refresh, vou até abrir, ó. Veja que está conectado aqui como Paula. E já aparece o SQL Server Agent lá embaixo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto com relação a poder visualizar e utilizar o agent ou não. Só sysadmin por padrão você pode atribuir um outro usuário a ter acesso. Outro ponto importante é com relação a envio de e-mail. Ele tem que configurar aqui em Management o Database Mail. Para configurar, muito simples, aqui com o botão direito, Configure Database Mail, vai abrir um wizard, você vai dando Next, atribui um nome ao profile, esse nome é importante, que é o que a gente vai configurar lá no SQL Server Agent. Vou colocar SQL Server Profile. Você bota uma descrição, vou copiar a descrição, e vai criar uma conta SMTP, que vai ter todas as propriedades de conexão a algum servidor SMTP. Vou clicar em Add. Aqui o meu, como já existe um configurado, ele está perguntando se eu quero que use o que já está configurado. Eu vou clicar em New Account, para mostrar para você a telinha vazia, né, de configuração. Então aqui você entra com o nome dessa conta SMTP, vou chamar de SQL Server Profile. Vou copiar na descrição. E-mail address é o e-mail de envio. O SQL Server vai enviar os e-mails de alerta, que é o e-mail de envio. E você pode indicar um e-mail de reply, se for o mesmo, se for um outro e-mail de reply, uma resposta. O display name é interessante, eu uso muito porque, como eu atendo várias empresas, aqui no display name eu coloco primeiro o nome da empresa e depois o nome do servidor, porque aí na minha caixa de correio eu vejo direitinho de que empresa é aquele alerta primeiro. Agora,
você trabalha só numa única empresa, você não precisa colocar o nome da empresa na frente, você vai e coloca apenas o nome do servidor. Que eu vou colocar, imaginando uma empresa fictícia chamada XPTO. Vamos botar aqui, ó, XPTO SQL Server. E aí vem o nome ou IP do servidor SMTP, lembrando que pode ser um relay SMTP, e a porta. Essa porta 25 já deixou de ser padrão há muito tempo, né? Para SMTP. Muitos na internet que utilizam a porta 587, tá? Mas daí tem que ver com a sua infraestrutura e com a porta. Tem que ver também se o SMTP da empresa requer criptografia, o SSL. Se requer uma autenticação, você consegue se conectar anonimamente. Então, você precisa de informações da infraestrutura para poder configurar o envio de e-mail. Uma vez configurado, vai clicar em Next, Next Finish. Configurou, é sempre bom testar. Clica com o botão direito no Database Mail, seleciona Send Test Email. E aí coloca o teu e-mail aqui para enviar. Vou pegar o meu e-mail. E aí ele vai enviar o e-mail de teste. Vai lá, está escrito, ó, isso aqui é só um teste de envio e tal. Demorou a chegar o e-mail? Vem aqui, botão direito, View Database Mail Log, que aí você consegue ver a mensagem de erro. Ó. Aqui, ó, eu tive 2 erros no passado de envio de e-mail, tá fazendo a configuração, e aqui ele diz direitinho, ó, cannot send mail server. Acesso negado, quer dizer, o SMTP que eu configurei não estava me dando acesso à mailbox que está tentando enviar o e-mail. Aí, se não estiver chegando no SMTP, tiver um farol no meio, ele vai dizer que não conseguiu se conectar no SMTP, e aí você consegue fazer o troubleshooting, a resolução do problema. Uma vez configurado o Database Mail, agora eu tenho que configurar o agent para fazer uso do Database Mail. Como é que a gente faz isso? Botão direito no SQL Server Agent, propriedades, Alert System. Você vai marcar essa caixinha, que no meu caso já está até marcada, e vai selecionar o Mail Profile. O nome do SMTP você atribuiu lá no início. Tá? Aí você dá um OK para o serviço do agent, inicializa para ele passar a usar o SMTP. Bom? Bem, outro ponto importante aqui com relação ao SQL Agent é que quando você faz uma instalação padrão, Next, 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 na falta de Next Finish, o agent não fica marcado como auto-start. Quer dizer, parou o servidor, inicializou, o agent vai ficar fora, e aí tudo que você programou para agendamento, de backup e tal, não vai rodar. Então, verifica antes, vai lá no Configuration Manager, vai no Configuration Manager, insert-se e veja se o agent está com Start Mode Automatic. Se não estiver, clica com o botão direito, Propriedades, Service, e aí altera o Start Mode para Automatic. Ok? Então, nesse vídeo você aprendeu o SQL Server Agent, que é o serviço, que é o schedule do SQL, muito importante, muito usado no dia a dia. Eu vou fazer outros vídeos do Agent em sequência. Então, se você gostou do vídeo, ajude o canal curtindo e compartilhando. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!